Curso básico em Administração Pública. Aula 8: Precatórios e requisições de pequeno valor. Universidade Oficial. Precatório é o instrumento pelo qual o Poder Judiciário requer aos municípios, aos Estados ou à União, assim como às suas autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva e condenatória, possibilitando à pessoa vitoriosa receber o crédito da condenação. Pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Inciso 1. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no inciso 2º deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Inciso 2º. Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016. Inciso 3. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. Inciso 4. Para os fins do disposto no inciso 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades económicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Precatórios e requisições de pequeno valor. Quando as decisões judiciais trabalhistas contra a fazenda pública tornam-se definitivas, a depender do valor da condenação, o Judiciário expede um de dois tipos de requisição de pagamento: precatórios ou requisições de pequeno valor, RPVS. A cobrança da fazenda pública, no caso da União e dos Estados, é realizada pelo Tribunal e, na esfera municipal, é realizada nas próprias unidades judiciárias. O que são precatórios? Precatórios são requisições de pagamentos pedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, Estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. O precatório é expedido pelo Presidente do Tribunal onde o processo tramitou, após solicitação do juiz responsável pela condenação. Os precatórios podem ter natureza alimentar, decisões sobre salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez, benefícios previdenciários, créditos trabalhistas, entre outros, ou natureza comum, decisões sobre desapropriações, tributos, indenizações por dano moral, entre outros.
Os precatórios alimentares têm preferência sobre os comuns, com organização de fila por ordem cronológica a cada ano. Ainda, existe a possibilidade de adiantamento do precatório alimentar quando o credor tiver 60 anos ou mais, ou for portador de doença grave.